O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. A antífona do Evangelho de hoje, que nos faz pensar justamente no que é essencial. O tempo da Quaresma é este tempo que a Igreja proporciona para cada um de nós buscar o essencial. São 40 dias de retiro, 40 dias de deserto, que nos faz lembrar a caminhada do povo de Deus no deserto. O tempo em que o povo ficou escravizado no Egito, o tempo que o povo caminhou no deserto para chegar até a terra prometida, a Canaã. E hoje nós recordamos também este tempo de 40 dias como um tempo em que Jesus se prepara para iniciar a sua missão. O texto de Lucas, ele diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ou seja, depois que Jesus foi batizado por João Batista nas margens do rio Jordão, cheio do Espírito Santo, ele é conduzido pelo Espírito para o deserto. E lá ele é tentado pelo diabo logo após sentir fome. As tentações de Jesus, descritas no Evangelho de Lucas, nos mostram que Jesus possui tamanha divindade, mas também tamanha humanidade. Quando o diabo tenta Jesus, ele assim o faz não para que Jesus peque, simplesmente cometer qualquer pecado. O diabo deseja que Jesus desista da missão, desista do projeto de Deus. E que projeto é esse? O projeto de salvação. Salvar o mundo, libertar o mundo do pecado, levar ao mundo a boa nova do Evangelho, nos ensinar o caminho de volta para o Pai, através do mandamento do amor. Ele mesmo será o exemplo deste mandamento, quando julgado e condenado à morte, assumir a cruz até as últimas consequências, sendo assassinado, martirizado na cruz. A morte de cruz, portanto, é o sinal do amor de Deus por toda a humanidade, anunciado por Jesus em palavras, em gestos, e através do gesto mais sublime, que é a sua morte de cruz. As tentações aqui apresentadas podem também nos levar a pensar, primeiro, naquilo que é essencial. O diabo, diante da fome de Jesus jejua há 40 dias e 40 noites, diz a Jesus que ele pode transformar as pedras em pães. Mas Jesus responde que não só de pão vive o homem. O que é essencial para nós? Muitas das vezes nós nos sentimos também tentados quando nos falta aquilo que é essencial. E podemos assim também perdermos a fé, perdermos a esperança. Mas Jesus nos alerta que é preciso, mesmo diante desses momentos de tamanha tristeza, de tamanha necessidade,
crer e esperar em Deus. Aí está a lógica do jejum. O que é o jejum? O jejum nos ensina que quando nós estamos sem a alimentação adequada, quando a fome nos toca, nós refletimos o que é verdadeiramente essencial para a nossa salvação. Jesus vai dizer: não só de pão vive o homem. Lucas, ele não cita a palavra de Deus, mas está aqui implícito que é a palavra de Deus que faz com que a nossa vida seja essencial. São Paulo aos Romanos vai dizer exatamente isto: a palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. A palavra que é essencial para que nós possamos vencer a tentação, manter firme a esperança. E quem é a palavra? A palavra é o próprio Cristo. E esta palavra nós a recebemos com fé. E esta palavra nós precisamos nos alimentar diariamente, para que a nossa vida não perca a esperança. Mas o diabo não ficou aqui apenas nos pães. O diabo levou Jesus para o alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. E oferece a Jesus o poder sobre estes reinos. Mas Jesus vai dizer: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. O diabo tenta tocar em Jesus na sua dimensão do poder. O poder que muitas vezes cega, o poder que muitas vezes nos desvirtua. Na nossa vida cristã, nós precisamos seguir o exemplo de Cristo, que, embora em condição divina, não se fez igual a Deus, mas se esvaziou e assumiu a condição humana menos o pecado. Portanto, diante muitas vezes da possibilidade de poder sobre outras pessoas, nós devemos também mergulhar nesta dimensão do esvaziamento. E nesta quaresma, pedir a Deus a graça de fazer este processo de conversão, de aprender com Jesus a sermos mais humildes. O diabo vai além, ele não desiste e diz: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque assim os anjos poderão te cuidar, te guardar, e eles não vão permitir que você caia, que você tropece. E Jesus conclui as tentações dizendo ao diabo: não tentarás o Senhor teu Deus. Esta citação Jesus toma da Escritura. O próprio Jesus, diante do diabo, se utiliza da palavra de Deus para vencer as tentações. E é preciso que nós também, diante da falta de fé, diante da falta de esperança, diante do medo, diante das dificuldades, também ousemos usar a palavra de Deus nos momentos de tentação. E de modo particular, neste deserto que nós iniciamos, neste deserto quaresmal, possamos também nós utilizarmos da palavra através da oração, através da Léxio Divina, da leitura orante da palavra de Deus, todos os dias, lendo o Evangelho, lendo a palavra, meditando os salmos, para que a palavra neste tempo quaresmal, e não somente no tempo quaresmal, esta palavra possa nos fortificar para diante de todas as dificuldades, nós possamos vencer. Uma coisa que nós precisamos olhar para o Evangelho de hoje é que o diabo tenta fazer Jesus
desistir da missão. Quantas vezes, meus irmãos, a gente é tomado em nossa vida dizendo: vou desistir da missão, vou desistir de ir à igreja, vou desistir da fé, não quero mais esse negócio com religião. Quantas vezes você já não sentiu esta tentação em seu peito? É preciso vencê-la. E Jesus hoje nos ensina que para vencermos esta tentação, somente armados com a palavra de Deus, somente alimentados pela palavra de Deus. E onde nós vamos ouvir a palavra? Nós vamos ouvir a palavra através dos ensinamentos da igreja, da homilia do padre na missa. E aí eu chamo a atenção, é preciso ouvir a homilia do padre na missa, prestar atenção às reflexões da igreja, principalmente aquilo que diz o nosso Papa Francisco. Mesmo doente, ainda mantém a sua vida pastoral, conduzindo a igreja. Isso é prova de fé, isso é prova de santidade, de um homem que vive da palavra de Deus. Devemos também nutrir o nosso amor à leitura da palavra. Não somente o evangelho diário, mas também os salmos e os livros da Sagrada Escritura que podem nos ajudar em nossos momentos de oração. Meus irmãos, é preciso estar nutridos. É preciso estar nutridos para professar a fé. Se vocês prestaram atenção, a primeira leitura de hoje fala da profissão de fé do povo de Deus. A profissão de fé do povo de Deus trazia compromisso. O texto do Deuteronômio fala do momento em que Deus liberta o povo do Egito, conduz o povo para Canaã e o povo retribui a Deus. Lá no finalzinho vai dizer assim: por isso agora trago os primeiros frutos da terra que tu me deste, Senhor. Ou seja, tudo o que é fruto nosso não é nosso, é de Deus. E porque é de Deus, nós devemos devolver a Deus. Vamos guardar essa palavra. Tudo que é nosso não é nosso, mas é de Deus, é dom de Deus. E é preciso devolver a Deus. Na segunda leitura, nós vemos aqui a profissão de fé dos primeiros cristãos. No versículo 10 e 11 vai dizer assim: é crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não ficará confundido. A profissão de fé dos primeiros cristãos estava em professar publicamente, não somente com a vida, mas com a boca, e não somente com a boca, mas também com a vida, que Jesus é o Senhor, que Jesus é a esperança. Olhando para essas duas profissões de fé que nós acabamos de ouvir, o que elas refletem para nós hoje? Homens fracos na fé. Somos muito fracos na fé. Precisamos aprender mais, precisamos crescer mais. Primeiro, muitos de nós, para não ser injusto, muitos de nós ainda não aprenderam a repartir os dons. Não aprenderam o que é o dízimo, não aprenderam o que é ofertar-se a Deus, a sua vida, os seus dons e seus bens. É preciso que nós aprendamos. Aquele que dá a vida por nós
também espera de nós a consciência do devolver, a consciência do dar, a consciência do ofertar. E aquele que também nos salvou espera de nós a consciência de anunciarmos ao mundo que Jesus é o Senhor. Como somos tímidos, diante do mundo. O mundo nos chama atenção, o mundo nos pede provas de fé, o mundo nos pede testemunho de fé, e nós não damos na maioria das vezes. Temos até vergonha. Essa vergonha do testemunho será cobrada por Deus. Que a palavra de Deus hoje nos ajude a vencer as tentações, nos ajude a professar a fé, nos ajude a sermos mais doadores de nós mesmos, compreendendo que tudo que temos vem de Deus. Mas que a partir de hoje, no início desta quaresma, tenhamos a palavra de Deus como fonte de vida e inspiração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.